satisfeito pelo dia de hoje, graças a Deus, né? Terminamos o mês de abril, ó, de janeiro, que passou muito rápido para mim, passou muito rápido. E já iniciamos fevereiro. Quantos estão felizes, agradecidos por Deus, por mais um mês que nós passamos e pelo mês inteirinho que Ele está dando de presente para as nossas vidas, amém? Se coloca de pé no seu lugar. Eu sei que você já teve a oportunidade de conversar com seu irmão lá embaixo. Hoje nós tivemos um café da manhã incrível aqui, celebrando mais um ano de vida do nosso pastor. Mas talvez tenha alguém que você não tenha tido a oportunidade de falar. Então eu quero te convidar nesse momento a você sair do seu lugar, a cumprimentar aquela pessoa, falar assim: que bom estar aqui nessa manhã louvando ao nome do Senhor. Com você, meu irmão, com você, minha irmã. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Graças a Deus por isso, nós vamos louvar que nós amamos a casa do Senhor. Sempre a tua casa.
obrigada, Senhor, por podermos cantar livremente o quanto amamos estar nesse lugar, o quanto amamos ter família, ter amigos que são refúgio presente nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és presente nesse lugar, no meio das dificuldades que o Teu povo tem enfrentado. Continua a falar aos nossos corações, continua a trazer paz, continua a trazer refrigério e refúgio à nossa alma, Pai. Entregamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos que Tu esteja na direção de toda decisão que precisamos tomar, de tudo que precisamos fazer e agir. Toma as nossas vidas diante do Teu altar. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Todos aqui, quando saíram de casa hoje, passaram aquele perfume, assim, Chanel, número. É porque a gente tem um perfume preferido, não tem? A gente toma alfazema aí, que é um negócio mais leite de rosa, né? A gente, quando a gente quer, normalmente é assim, né? A gente sai, a gente vai se encontrar com as pessoas, né? No coletivo a gente prepara, faz um negocinho no cabelo, passa um perfume, as meninas, né, fazem uma maquiagem, os rapazes passam um gel. A gente se apronta, se prepara para estar no nosso melhor perfil, na nossa melhor imagem. E nós vamos cantar essa canção agora, que ela se chama Primeira Essência. E lá em 2 Coríntios 2, ela diz assim, ó, 2 Coríntios 2,14 diz assim, ó: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do Teu conhecimento, porque nós somos para com Deus um bom perfume de Cristo. É melhor ir lá? E eu pergunto para você, o que você tem exalado na sua vida? Qual é o perfume que você tem deixado nesta terra? Por onde você passa? Talvez você chegou hoje no primeiro domingo de fevereiro, e literalmente no primeiro dia de fevereiro, ainda não conseguiu colocar suas metas do ano para 2026, aquilo que você deseja alcançar. Mas como acabamos de cantar, que o que desejamos, o que ansiamos, o que buscamos é estar na presença do Senhor, é estar na casa do Senhor, que a nossa busca possa ser voltar ao início de tudo, aquele primeiro amor, aquela primeira essência, quando Deus nos resgatou do pecado, das trevas, e a vontade de servi-lo com a nossa vida, com a nossa alma. Então faça desse momento um momento de entrega, um momento de oração. Apresente agora o seu coração, a sua vida como um bom perfume. E fala: Senhor, olha para dentro de mim, se existe alguma coisa que precisa ser mudada, vem com a sua mão e transforma. Venha com a sua mão e redireciona os meus passos, para que possamos estar sempre no centro da tua vontade. Faça essa declaração de amor nessa manhã. Eu sou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, vou dar-te adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que ele se perca o desejo de te adorar.
só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Graças a Deus, que isso seja uma verdade nas nossas vidas, amém? A igreja pode se sentar. Hoje a gente acabou que iniciou o nosso culto mais cedo, né? Tivemos um delicioso café da manhã com o nosso pastor. E eu gostaria de ler um texto de Jeremias. Vamos ler tudo junto? Jeremias 3,15, que diz: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. E hoje nós tivemos uma pequena demonstração do carinho que nós temos pelo pastor que foi colocado aqui nessa igreja. Amém? Essa semana estamos celebrando a vida do pastor Selmi, assim como o casamento, né? O aniversário de casamento, que também foi essa semana. E o pastor Selmi, acredito que para todos, ele sempre tem alguma palavra para dar no particular, sempre tem estiradas, né, engraçadas. A gente não está na igreja por causa do pastor Selmi, mas ele é um canal de bênção para as nossas vidas, amém? Deus tem usado a vida dele, a família dele poderosamente para nos abençoar. E por isso nós estamos alegres e felizes nesse dia de poder celebrar e agradecer a Deus por mais um ano de vida. E agora nós temos uma singela homenagem para o nosso pastor. Já tivemos lá embaixo, mas temos mais, né? Vamos ter um pequeno vídeo, tá? Que foi produzido com muito carinho pela igreja, música autoral. Então espero que o pastor goste e a igreja também. Soltar. No Maracanã há um pastor querido, sorriso aberto, sabe experiente, já vivido. Na musculação é bravo, na pista de corrida é bravo, mas na fala e no cuidar das ovelhas é manso, sereno, sem chamas, sem centelhas. Aplaudindo, Rosalete, cruz amada, 38 anos, mas vida que faz conta e me engana.
Bom dia, igreja. Surpresa boa, né, pastor? Coração tá inteiro, né? Não vai dar susto esse ano, não. 4 anos, né, pastor? E nós somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor. Mais um ano. E cada ano tem uma surpresa. E nós oramos e Deus cumpre sua palavra na vida do nosso pastor. E eu queria trazer hoje 3 palavras para que a gente pudesse refletir. Seu Guilherme, pastor da IBMM, muitos sentidos e muitos sentimentos nessas 3 palavras. A primeira palavra é esperança, que foi o tema ano passado da nossa igreja. Embalou não só a igreja, mas sua vida pessoal também. 2023 chegando, e o tema da IBMM é unidade. Mais uma vez, intimamente ligada à sua vida. Unidade nos relacionamentos da igreja, nas suas atividades seculares e principalmente na sua família. Unidade de ideias, ações e objetivos. Esperança, junto com unidade, você e nós, igreja, chegaremos juntos à terceira palavra: felicidade. Felicidade, sentimento de bem-estar, de equilíbrio físico e psíquico. Mas mesmo diante de toda e qualquer dificuldade, a felicidade sempre prevalece. Por quê? A nossa felicidade não está nas coisas terrenas. Nossa felicidade vem do amor, da misericórdia e da salvação que temos em Jesus. Por isso podemos comemorar mais um ano e agradecer pela sua vida, pela sua família, seu Guilherme. Eu vou pedir que o Senhor venha aqui à frente. Vou pedir a todos os pastores que venham aqui na frente para que a gente possa orar pela vida do pastor. A Rosanete não está no momento, ela teve que dar uma saída. Vou pedir também aos nossos seminaristas. E vou pedir à igreja que fique de pé. Nós somos gratos a Deus pela vida do pastor Filomeno. Nós somos gratos a Deus porque Deus separou ele para a nossa igreja. Quando ele entrou aqui, ele não esperava nunca ser pastor dessa igreja. Passamos por momentos muito difíceis, mas Deus sempre esteve presente na nossa igreja, na nossa vida e na vida do pastor Filomeno. Eu vou pedir ao pastor Sandro que faça essa oração agradecendo a Deus. Pai querido, nós aqui como igreja somos gratos ao Senhor que é o Deus, nosso Deus. É o Senhor que é o nosso sumo pastor. É o Senhor que anda conosco em cada caminhada, seja no vale da sombra da morte ou nas alegrias da vida. Mas o Senhor também escolhe para nós, para nossas vidas, pessoas onde o Senhor entrega, escolhe e com dons espirituais coloca sobre nós para nos auxiliar, para cuidar de nós, para nos exortar, para realmente ser um representante também do Senhor no pastoreio. Obrigado porque o seu líder, Deus, é a pessoa que o Senhor escolheu para a Igreja Batista Missionária do Maracanã. Estamos aqui felizes, juntos, a igreja expressa isso hoje, expressou durante a semana em cada ato de intencionalidade, em querer ter, que hoje fosse um dia feliz, um dia de celebração do pastor Senhor. Obrigado, porque o Senhor demonstra, através da igreja, o quanto o pastor é a pessoa que o Senhor escolheu para nós. E que assim possamos continuar cuidando daquele que o Senhor nos deu para cuidar de nós. Possamos continuar honrando, obedecendo a tua palavra e também obedecendo aquilo que o pastor, como nosso pastor, entrega para nós. E que assim esse ano possamos ser unidos, que a unidade faça parte da nossa convivência,
não só nos domingos, mas no dia a dia da vida. Que assim o pastor Silinho seja dirigido pelo Senhor cada vez mais com a sabedoria do alto. A palavra diz que podemos, precisamos pedir sabedoria. E aqui pedimos sabedoria para o nosso pastor, porque a tua igreja precisa da sabedoria do alto, e que o nosso pastor seja cheio de sabedoria, de discernimento espiritual, para continuar conduzindo as ovelhas que pertencem a ti, mas que também entregou nas mãos do pastor Silinho para ser cuidado. Então, assim, agradecemos por esse dia, por essa manhã, e porque aqui celebramos mais um ano de vida do nosso pastor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Continuando as homenagens, a gente vai fazer um louvor aqui que fala muito ao coração do pastor e vai falar no nosso coração também. Fala o meu e falar no nosso coração também. Se você quiser fechar os seus olhos e receber essa palavra, receba também. Senhor Jesus, eu não tenho espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão a cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou em ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também, basta minha graça. Dá-me tua graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor.
Graças a Deus, uma manhã de muitas emoções, né? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer nesse momento nosso momento de dízimos e ofertas, de entrega. Se você tem algo para agradecer, ainda tem aniversariante dessa semana, né? Como o nosso pastor, já vem aqui à frente, já fica aqui para a gente poder orar por esse momento de gratidão e de entrega. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Momento de gratidão. Pode sentar, meu irmão? Pode sentar? Momento de gratidão. Então vamos por parte. Tá? Exatamente há um ano atrás, Alessandra e Gabriela estavam iniciando a sua vida através de uma cerimônia simples, mas significativa para a vida deles. Eu queria convidá-los aqui. Um ano de casados hoje, não é? Alessandra e Gabriela. Ela ainda está aprendendo a cozinhar, então se queimou ali um pouquinho. Não é? Não doeu. Não é? Um ano. Ela disse que hoje não vai falar nada não, mas mais para frente ela vai dar, em maio ela vai dar o testemunho
da experiência de vida dela, o que Deus fez na vida deles. Eles, pela graça de Deus, agora são meus vizinhos, moram lá no meu prédio, tá? Então eu fico lá tomando conta deles, eles tomando conta de mim e tomando um cafezinho, bolo de chocolate, tá? Então é muito bom. E essa semana só o pastor Selmi mesmo. Olha só, dia 4, tá? Pastor Selmi também aqui à frente. E eu quero falar do pastor Selmi agora o seguinte: quinta-feira, o pastor Selmi inicia 15 dias de férias. Os irmãos devem orar, ele vai a Brasília com a família, vai passar lá com os parentes, nas celebrações lá. E quando ele voltar, as férias dele terminam no meio do período de carnaval. E aí só depois do carnaval que nós vamos contar com ele. Se é isso? Se Deus quiser. Né? Quarta-feira, encerrando o carnaval, já vai estar aqui conosco. Tá? Então orem por essa viagem, aos parentes lá, junto com os parentes lá em Brasília. Há mais algum momento de gratidão? Alguém gostaria de termos esse momento? Pode chegar. Agora vem do lado de cá para não tumultuar. Ela. Marlene, quer falar o quê? Nada? Só agradecer. Né? Ao Leonardo. Né? Há mais motivo de gratidão, é sempre uma oportunidade para estarmos aqui agradecendo a Deus. Né? Não dá bomba. Quer falar também? Não? Então vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, como é bom, Senhor, ter uma manhã agradável diante de Ti. Como é bom, Senhor, viver na Tua presença e poder, neste momento, ter um coração agradecido. Agradecemos a Deus pela vida do Alessandro e da Gabriela, que completa um ano, Senhor, de vida conjugal. Abençoe, Senhor, continue abençoando, continue, Senhor, dando sustento, continue, Senhor, dando sabedoria para as decisões que eles precisam tomar, crescendo cada dia na Tua presença. Abençoe, Senhor, o pastor Selmi, que dia 4 completa mais um ano de vida, Senhor. E assim nós nos alegramos, Senhor, porque este é um momento especial na vida dele, na vida da igreja, e nós nos alegramos por isso. Agradecemos a Deus pela vida da irmã Marlene, do Raimundo, Senhor. Eu peço a Deus que Tu esteja, Senhor, abençoando, sustentando essas vidas, trazendo a alegria que só vem de Ti, Senhor, e que possamos vê-lo, Senhor, cada vez mais com os corações agradecidos. Agradecemos aquilo que o Senhor tem derramado, Senhor, em nossos corações, as bênçãos que temos vivido, que a Tua igreja tem vivido. Agradecemos a Deus porque Tu tens sustentado a Tua igreja neste mundo tão difícil, Senhor. Nos abençoe, Senhor, que possamos continuar vivendo na Tua presença. Agradecemos a Deus pelos dízimos e ofertas que são, Senhor, sinal da fidelidade dos membros desta igreja, da alegria de vê-los, Senhor, sustentando o trabalho, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer. Agradecemos àqueles, Senhor, que mandaram suas ofertas pelo Pix, por todos os meios, Senhor, que estão ali, Senhor, para serem usados com sabedoria e orientados por Ti, Senhor, e que possamos engrandecer o Teu nome nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se os irmãos notaram, as crianças já foram. Eu não sei se os irmãos notaram, mas sexta-feira, agora, dia 6, nós teremos como é que é o nome? Noite de Esperança. Tá? É sempre uma oportunidade para nós vermos o que Deus tem preparado para nós. Aqui nós estamos aprendendo
E nós descobrimos que tem um lugar aqui perto que a gente não pode ir, porque todo mundo chega, avança, acaba tudo rapidinho, e o pessoal sai correndo, vai embora, e a gente não faz o que está ali para fazer, que é falar e evangelizar e levar uma palavra de conforto àquelas pessoas. Então a gente agora está alcançando as pessoas que querem ouvir. Então dia 6, 7 horas, 7h30, estaremos aqui na igreja para orar e para pedir a Deus orientação. Os irmãos então estarão juntos aqui para esse momento especial. O que a gente faz? A gente fala com as pessoas que estão deitadas na rua, ora com eles, e se tiver oportunidade a gente encaminha para algum lugar para recuperação de vidas. Então vamos participar aqui desse trabalho dia sexta-feira às 7h30. Agora foi. Querida igreja, graça, paz de Jesus. Antes de entrar propriamente na mensagem, queria com muito carinho agradecer a igreja por esse gesto de amor, de bondade. Os mais novos aqui não conhecem a história. Eu cheguei a comentar rapidamente com as pessoas. Ao chegar aqui nessa igreja, eu só vim para cá para ter lugar que pudesse fazer o funeral. Cheguei aqui, medicina não tinha mais esperança, e eu preocupado. Mas, gente, a pessoa vai ter que se deslocar para longe para fazer funeral. E como eu já conhecia aqui a igreja Maracanã por conta da SOS Região Serrana, eu vinha para cá como voluntário da Junta de Missões Nacionais para pegar, na época com a irmã Mônica. Eu vim aqui e fiquei por aqui para morrer. Nunca poderia imaginar que um dia eu estaria aqui falando para a igreja. Eu sempre digo que Deus, Ele não escreve a sua história. Tudo que nós fizemos hoje pela manhã, café, possessão do espaço, tudo que nós fizemos aqui é para testemunhar da glória de Deus. Tive um amigo, colega pastor de São Gonçalo, que agora fugiu o nome. Ele teve câncer e estava todo mundo orando pela cura dele. E ele no hospital falou o seguinte: olha, essa frase para mim ficou marcada, eu não imaginei que eu iria viver aquela situação comigo. E ele falou o seguinte, e ele inspirou muita gente, o Baeta também, que foi, o pastor Xavier, também Baeta lá em Poça Bonita, e Xavier aqui na Memorial da Tijuca. Ele falou o seguinte, todo mundo orando, ele falou: olha, saibam de uma coisa, a oração de vocês está sendo ouvida. Se eu morrer, eu verei a glória de Deus. Mas se eu sobreviver, vocês verão a glória de Deus através da minha vida. Aquilo para mim foi marcante. Durante aquele período, esse era o meu combustível. Se eu viesse a falecer, eu veria Deus. Mas se eu fosse curado, as pessoas saberiam que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus que cura, salva, santifica. Então, esse momento que nós tivemos hoje pela manhã de comunhão, não é sobre mim,
mas sobre aquilo que Deus fez em mim. Por isso que a honra, a glória, o louvor é a Ele. Eu quero falar a essa igreja, diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, seja ela financeira, eu conheço a luta financeira. Eu já vivi um momento na minha vida que a igreja me sustentou com cesta básica. Vivi um momento na minha vida que eu tinha que botar jornal, o pessoal mais antigo sabe como é que é essa. O pessoal não sabe o que é isso, né? Você dobrava o jornal, botava na sola e torcia para não chover. Porque se chovesse, o jornal, porque o meu sapato era furado. Mas eu nunca deixei de acreditar que Deus estava no controle. E eu passei por aquela situação, meus jovens, exatamente porque eu escolhi ficar com Deus. E quando você escolhe ficar do lado de Deus, o mundo te vira as costas. E vem as consequências. E aí minha vida foi despencando aos olhos do mundo, mas subindo aos olhos de Deus. Sei o que é isso. Sei o que é passar no hospital. Então, quando nós estamos aqui hoje, nessa manhã, eu quero que você, ao olhar para mim, não veja em mim qualquer mérito, mas fale assim: se Deus curou esse camarada, quem me conhece, aqui ninguém me conheceu, graças a Deus, no ano passado. Por isso que eu fico às vezes muito chateado quando algumas pessoas falam para mim: você tem que voltar a ser o Moreira. Eu matei esse cara. Esse cara não pode sobreviver. Todos os dias, Moreira era meu nome de guerra, tá, gente? Todos os dias eu mato Moreira. Moreira era mau. Moreira é um homem indigno de qualquer coisa. Se Deus curou esse camarada podre, se Deus teve misericórdia, é isso que eu quero que vocês entendam. Não existe pecado, não existe problema que você esteja vivenciando que não seja alcançado pela graça e o amor de Deus. Deus transforma. Rapidamente, uma coisa engraçada, eu era muito ativo na minha profissão. As pessoas do submundo, vocês não têm noção do que é isso, submundo é submundo mesmo. Me conheci. Tinha um medo de mim. Tão desgraçado que eu era. Eu quero falar aqui um testemunho dessa transformação. Estava lá na igreja de Vila da Penha, trabalho voluntário, que você acolhia os egressos do sistema penal e os conduzia para um trabalho. E aí o pessoal, sabendo que eu conhecia o assunto, me colocaram responsável na ação social, nessa área de fazer entrevista para as pessoas. Aí entrou um camarada, tipo o pastor Marcelo, grandão. O pessoal mais novo não sabe disso. O Rio de Janeiro passou um período que tinha muito sequestro. Muito. Todo dia tinha um sequestro. E rouba carro forte. Tinha muito rouba carro. E roubos violentos, mortes. Sequestro, então, cada dia era um. E esse camarada que entrou na nossa sala lá na igreja, ele era da liderança. Sequestro e roubo de carro forte.
Quando ele entrou, eu falei assim, "Ih, é o cara." E aí ele senta, começou a falar que ele havia saído do sistema penal, estava em liberdade condicional e precisava ter um emprego para poder justificar essa liberdade provisória. E eu comecei a conversar com ele, e ele começou a contar a história dele, mas não contou tudo, contou um pedaço. E eu olhando para ele, encaminhei ele uma empresa aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. Aí liguei para a empresa não, camarada, é isso que a gente precisa. A gente vai recebê-lo aqui, faz os procedimentos. Quais os procedimentos? No meu conhecimento, puxava o SARC, camarada, setor de arquivo da polícia, para ver se tinha alguma coisa pendente, alguma coisa assim. Porque, por incrível que pareça, o emprego que ele tinha conseguido era de segurança. O cara era fortão, né? O emprego que ele tinha conseguido era de segurança. Aqui, se eu posso falar, né? Da Recreio Veículos, ali em Botafogo. Aí ele entrou, aí falou assim para mim, falei assim, olha, tudo certo, você vai voltar lá, vai fazer, já o pessoal gostou da sua entrevista, agora eu vou te sarquear, termo nosso da polícia. Agora eu vou te sarquear. Se não tiver nada pendente, o emprego é seu. E aí eu vi que ele começou a ficar nervoso. Começou a ficar nervoso. Ai, meu Deus do céu, estava muito bom para ser verdade. Isso aqui não vai dar certo. Não sei. Aí começou a resmungar, né? Dizendo que ele perdeu a oportunidade, por isso que é difícil, a gente quer voltar a trabalhar, mas a sociedade não ajuda, aquele negócio todo que tem que sarquear, não sei o quê. Aí eu falei assim, calma, fulano. Aí eu não falei o nome dele, falei o apelido. Ele olhou assim pra minha cara. Falei, cara. Aí contei a trajetória dele. Aí ele olhou para mim, aí falou assim, tu me conhece? Eu falei, rapaz, ficou horas comigo. Olha para mim, você não está me conhecendo. É que eu falo da transformação de Deus. Você não está me conhecendo. E eu ficava com o cara ali, ó, tete a tete. Não te conheço. Eu falei assim, rapaz, eu sou o Moreira. Aí ele, você é o Moreira? Aí me abraçou, grandão, me jogou pro alto. Eu falei, agora ele vai matar, né? Aí me jogou pro alto, aquele negócio todo, Moreira. Aí ele falou uma frase que doeu na minha alma. Eu falei assim, rapaz, eu perguntei, como é que tá, rapaziada, não sei o quê. Não, eu tô lá, já tentei evangelizar umas pessoas lá, não sei o que, o cara é do lado crente, né? E hoje em dia ele é pastor, fez seminário, tudo. E aí ele falou assim, mas tem um pessoal lá que é difícil. Era uma região do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é dividido por, não só por facções, tá? Mas também por modus operandi, né? Então dentro da comunidade você tem uma área que é de tráfico, você tem uma área que é de roubo, você tem uma área que é de... Elas também são divididas, né, por essa região. E essa região dele era a região de roubo a carro forte e sequestro. Aí ele falou para mim, pô, o senhor tem que ir lá para falar com fulano. Porque eu falo e não ouve. Sabe por quê? Aí, esse pessoal, todo mundo é pastor, eu não era pastor. Porque, pastor, se Deus teve misericórdia de você e você hoje é crente, tem solução para qualquer um. Que coisa horrível. Quer dizer, olha
administrador. Diante de você, se Deus teve bondade de você, do fulano ele vai ter. Por que eu digo isso, gente? Quando Deus, ele entra, quando nós nos perdemos, sabe o que me deixou mais triste? Vou falar por que me deixou mais triste. Tudo isso aconteceu quando eu já era cristão. Mas eu fazia uma dicotomia entre o crente na igreja e o crente na rua. Isso me consumiu. Isso foi muito maléfico para a minha saúde mental. Né? O pessoal mais novo não sabe. Por isso que eu fui parar no Hospital Felipe Pinel. Literalmente em Pinel. Passei 5 anos de tratamento psiquiátrico, psicológico, por causa da minha dualidade. Porque eu precisava ser mais mal do que os caras para poder sobreviver na minha profissão. Só que a minha educação entrava em conflito com aquilo que eu tinha que ser. Aí, desgringolou tudo. Então, gente, principalmente os jovens, preste atenção na escolha de você. Deus tem poder para modificar tudo. Hoje, o que vocês fizeram não se trata de mim, mas se trata daquilo que Cristo fez e eu me permiti fazer através de mim. Por isso, diga não. Deus quer fazer muitas coisas através de você. Através do João, Davi, esse pessoal mais novo. Vale a pena se manter firme. Aquele camarada, lá atrás, podia comprar um tênis, porque era tudo da igreja. Por isso que até hoje eu gosto. Vazar da igreja para mim é fé. Como é que se dá o termo? Memória afetiva. Vazar para mim é memória afetiva. Eu me lembro daquele tempo. Né? E é legal porque você se lembra daquele tempo e vê aonde Deus te colocou. Vale a pena, gente. Vale a pena. Sabe por quê? Porque Deus quer que essa igreja, que hoje Deus me confiou para estar conduzindo, Deus quer que essa igreja seja sal e luz. Que essa igreja viva em unidade. Porque aquilo que Deus fez naquele camarada miserável, a transformação que Deus fez na minha vida, Ele quer fazer na vida de outras pessoas. Por isso nós temos que ser sal e luz. Diante de uma sociedade, graças a Deus vocês não conhecem. Vocês ouvem muito falar de submundo. Submundo do crime, submundo do... Vocês não têm noção do que é submundo. Vocês não têm noção do que é treva. Vocês não têm noção do que é podridão. Eu vivi todos esses momentos. Eu fui, por dever de ofício, eu fui lá na latrina. Conheci a parte mais cruel do ser humano. Por isso, e conheci também a questão política, né? Porque a função que eu exercia, eu era obrigado, era convidado para ficar com um governador, um senador da República, um deputado. Eu vivia nesse meio. E, gente, tudo ilusão. Por isso que eu fico assim, assustado, quando eu vejo uma igreja se dividindo
e discutindo por causa de política. Eu conheço a solução para aquilo que nós estamos vivendo. Não está nos políticos, está em Cristo. É claro que eu, enquanto cidadão, eu quero votar naquelas pessoas, naqueles candidatos que sejam de acordo com a minha crença, com a palavra de Deus. Mas eu não tenho a ilusão de que eles serão a solução. Quem assistiu a história do cristianismo aqui, quem está assistindo, os 400 anos de silêncio, que eles chamam de período interbíblico, o homem experimentou das melhores coisas que tinha, na filosofia, na arte, na segurança, mas nada disso satisfez o coração do homem. Por isso que Deus veio na plenitude dos tempos. E aí, o que eu posso fazer por todos os benefícios que Deus tem me dado a oportunidade, por eu estar aqui hoje, liderando essa igreja? Não é merecimento meu, gente. É graça. Eu preciso, o salmista fala, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Ele fala, beberei cálice da salvação e anunciarei o seu santo nome todos os dias. É isso que essa igreja precisa viver. Quando vocês olharem para cá, não vejam um camarada melhor. Não, gente, vocês não têm noção. Vejam a graça, a bondade de Deus. O camarada que chegou para fazer transplante de fígado porque era o último estágio, não tinha mais medicação, não tinha mais nada que se pudesse ser feito. Eu tinha que fazer um transplante total de fígado. O fígado estava detonado, acabado. E aí, quando eu começo a fazer os exames que se fazer, eu ia fazer aqui na ordem terceira. Aí tu entra na máquina, aí passa uma vez, sai, faz de novo, volta, faz de novo, volta. O pessoal que aqui da área da médica, né, chama de fibroscâpio, para ver meu GRF4+, tumor. Aí vou na máquina, volto, me trocaram de máquina, remarcaram o exame. E aí a doutora Flávia, que era responsável por esse setor, virou para mim e falou assim, olha, eu só sei que você é você, porque o teu caso caiu na minha mão. Ela é doutora com doutorado, caiu na minha mão, e nós estudamos muito seu caso. Eu não estou entendendo nada. Você está com F0. A pessoa que entrar para a cirurgia de transplante de fígado estava com fígado de neném, sem nenhuma cicatriz, totalmente curada. Mas a cura não era para a glória, porque Ele quer que eu e você sejamos sal e luz. Vai aquela mensagem agora. Porque é o sal que preserva e a luz. Gente, o exemplo para vocês sempre é Jesus Cristo. Quando vocês olharem o seu pastor, olharem para mim, não me vejam, mas vejam o milagre que Deus produziu em mim. É isso. E eu convido a igreja agora sim, prometo que vai ser rápido, tá? Falei que eu ia começar a fazer o Sermão do Monte. Nós falamos sobre as bem-aventuranças,
que é o impacto para aqueles discípulos de Jesus. Ele sobe ao monte, e na memória afetiva daquele povo, aquele gesto de Jesus subir ao monte, nos faz recordar de Moisés, subindo ao monte para conversar com Deus, para pegar as leis de Deus. E nesse momento, o próprio Deus fala ao seu povo. Isso gera um impacto tremendo, porque, como nós falamos no último domingo, o pessoal queria um rei como nós queremos hoje, um rei político, um rei que vai nos libertar das intransigências, vai nos libertar das perseguições. Lembre, o reino de Jesus não é deste. E é isso que Jesus começa a falar, que deixa aquele povo perplexo. Logo depois da bem-aventurança, que eu não vou entrar aqui porque nós já conversamos sobre isso, ele fala o seguinte: vocês são, Mateus capítulo 5, de 13 a 16, diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Porque para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem acender uma lamparina para colocá-lo debaixo do cesto, mas deve ser colocado no lugar adequado, aonde ilumina bem toda a casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Gente, essa palavra, logo depois da bem-aventurança, Jesus não está dizendo para aqueles discípulos que vocês serão. Você não vai ser. Nós já somos sal e luz. Só que aqueles primeiros ouvintes, ao ouvir essa mensagem, eles têm um impacto diferente de que nós que ouvimos hoje. Quando nós ouvimos de sal, eu ouço muita mensagem sobre isso, né? Você tem que ser sal, você tem que dar sabor. Mas é um sentido muito mais profundo. Lá em Istambul, o pessoal fica só na periferia. Gostei de Istambul. Fica só. Depois eu quero que mande para mim, tá? Vou botar no grupo da família. Não da família Bebê, não. Vai ficar tranquilo. Família Ribeiro. Lá em Istambul, o pessoal só fala que você tem que ser sal para dar sabor a essa vida. Olha só como é que a gente é egoísta, né? Olha você, eu vou dar sabor, eu vou dar sabor. Quando Jesus, ele fala isso, as pessoas entendem muito bem o que ele está falando. Alguém abra para mim Levítico, capítulo 2, verso 13. Joga lá para mim, Júlio. Levítico, capítulo 2, verso 13. Como eu falei, o Sermão do Monte é a prática da lei. A lei era a teoria. Jesus, quando sobe o monte, ele fala da vida comunitária, da vida em unidade, da vida de um povo que foi escolhido para anunciar as boas obras. E Levítico, capítulo 2, verso 3, sem problema, diz assim, 2,13, desculpa. Olha só. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal.
Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança, do seu Deus. E em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Tem nada a ver com o que o pessoal fala aí. Os primeiros ouvintes, quando ouvem essa palavra, eles sabem, eles se reportam à lei de Moisés, porque era o fundamento do sal durante as ofertas, era o selo de uma aliança inabalável com Deus. É muito mais profundo. O sal simboliza a aliança com o Senhor. O sal simboliza que é o recurso, que simboliza que aquilo que está sendo oferecido não apodrece. O que Jesus está falando, principalmente, não é só simplesmente dar sabor. Quando ele fala que nós precisamos ser sal, nós temos que ser como essa oferta ao Senhor, que não permite que as coisas se corrompam. E tem tudo a ver com os dias de hoje. Nós vivemos e vamos passar agora no mês de fevereiro, tal do carnaval, aonde a putrefação, aonde o pecado impera, onde as pessoas se perdem, onde as pessoas perdem noção das coisas, porque esse mundo está apodrecendo em seus valores éticos e morais. Naquele tempo e hoje, Deus quer e está falando para cada um de nós que nós precisamos ser esse sal, a igreja de Cristo. Nós estamos aqui reunidos, ouvindo a palavra de Deus, porque Deus está nos convocando nessa manhã para sermos sal. A resposta dessa sociedade corrupta, dessa sociedade que perdeu completamente os seus valores, só não ruiu porque existe a igreja. A igreja é esse sal. Nós somos esse sal. É através da nossa mensagem, é através da nossa atitude, é através das nossas ofertas. Ofertas que eu digo aqui é oferta de vida. Nós não iremos permitir que essa sociedade se corrompa. Por isso eu fico muito triste, muito triste. De vez em quando eu mando uma coisa para o pastor Carlos, para o pastor Helder, as igrejas perdendo o senso do ridículo. A igreja deixou de ser algo que não leva a população a se corromper, mas ela está se corrompendo. E olha o que diz o texto: para mais nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. É isso que nós estamos vendo aí. Escândalos e mais escândalos. Igreja servindo de fachada para lavagem de dinheiro. A corrupção imperando. O sal, em vários lugares, está se tornando insípido. Mas a sentença é essa: serão pisados. Esse sal é a preservação da incorrupção. Naquele contexto, o sal era o principal agente conservante, porque não tinha geladeira, gente. Não tinha Consul, não tinha Electrolux, não tinha. As pessoas, aí você vai perceber, a origem do bacalhau é exatamente por causa disso. Para não estragar, eles fazem o quê? Joga sal. O nosso bacalhau aqui no Brasil é todo mulato velho, né? Não sei nem se eu posso falar isso. Ficamos tão ridículo que a gente não pode nem dizer certos termos. Alguém que já comeu mulato velho? Vocês gostam disso?
céu, muito ruim. Mas o sal, ele tem essa função de não permitir que as coisas apodreçam. Naquele contexto, colocar sal simboliza que a oferta não estava estragada e nem em decomposição. Para nós vivermos uma unidade no Espírito Santo de Deus, porque somente através dele a gente vive a unidade, Deus nos convida e diz que você é sal. Você precisa sair naquela cultura semítica do povo judeu. O sal não é simplesmente dar sabor, mas ele tinha uma função antisséptica. Até hoje, quem está na roça sabe disso, você se machuca, aí já um sal. Né? Porque o sal, ele tem essa função de preservar, essa função que impede que aquele teu ferimento apodreça. O cristão deve ser esse agente que impede a decomposição moral na sociedade. Será que nós estamos vivendo em unidade pelo Espírito e temos salgado as nossas comunidades? Será que nós temos lançado sermos como ofertas vivas ao Senhor? Será que nós ficamos apenas dentro da nossa casa? A igreja não pode ser um saleiro fechado. A igreja tem que espalhar. A igreja tem que anunciar. Quando Jesus ele fala, vós sois o sal da terra, ele não está apenas dizendo que é para dar alegria, sabor, mas não. É muito mais. É muito mais. Nós precisamos ser sacrifícios vivos. Um dos teólogos reformados, Calvino, ele fala exatamente isso, que nós precisamos ser sacrifício vivo. É isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 2, verso 1. Ele está intrinsecamente ligado a esse texto de Mateus. O sal era sacrifício, era o símbolo da aliança. É isso que nós precisamos ser, meus irmãos. É a separação do mundo. Assim como o sal, ele é quimicamente diferente da carne. Nós precisamos ser diferentes. Porque se nós não estivermos fazendo essa diferença, o mundo se perde. Sal da aliança. Calvino argumenta que, peguei um texto aqui de Calvino, que ele fala que a terra, por natureza, é insípida e corrupta. É tal da depravação total. O mundo é corrupto. E ele fala o seguinte: o papel de nós como crentes, ministros, é às vezes impopular. Pois quando o sal entra em contato com o machucado, é pior do que mertiolate. Alguém já passou sal em ferida? Alguém aqui? Dói? Arde pra caramba, e é dessa. Então o que Jesus está falando também aqui? Gente, o confronto vai arder. Mas por que você bota sal? Porque você quer ser curado. Então a igreja, ela não tem que andar em conformidade com esse mundo, mas ela precisa ser sal, e às vezes vai arder, às vezes as pessoas vão te retrucar, às vezes as pessoas não vão querer, ai, está doendo, mas é o processo da cura. O processo da cura passa, às vezes, por dor, por renúncia, por apatia, mas é aquilo que preserva a vida. Segundo aspecto que ele fala é que nós somos chamados para ser luz. Olha o que diz o texto: vocês são, ele está dizendo que vocês serão, vocês são luz do mundo. Não se
pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina toda a casa. E isso aqui é um perigo que a gente vai ter no asceticismo da igreja cristã. É onde as pessoas, para se separar, elas vão para mosteiros. Deus utiliza o mosteiro naquele primeiro momento para manter as purezas do texto bíblico, mas não é para ficar no mosteiro. Nós vamos sair, não se pode brilhar a luz em lugar onde ninguém vê. Por isso nós precisamos, meus irmãos, ser luz. Enquanto o sal, ele preserva por dentro, ele entra nas nossas entranhas, é algo que vem de dentro. E existe um processo. Primeiro você é sal, porque tem que ser curado, tem que ter aliança com Deus. Depois que você é salgado, que você sabe que você tem essa aliança perpétua, que você não apodrece, aí sim, você pode ser luz. Porque a luz, ela atua para guiar quem está perdido na escuridão. E esse mundo está perdido. É um mundo sem Deus, é um caos escuro. A luz do cristão de nós não é própria. Ela é reflexo de Cristo em nossas vidas. Entende? No primeiro momento você é o sal. Você não se decompõe. Mas o sal também não é para ficar dentro de você. Você precisa ser a luz. Você precisa anunciar. Você precisa guiar essas pessoas. Mas guiar para quem? Para a igreja? Não. Guiar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Essa luz não acende, não somos nós que acendemos, mas é o próprio Cristo. Mas precisamos que os outros vejam a nossa atuação, porque a luz, ela mostra caminho. Por isso que aquela música da Lígia Barros fala como um farol. O farol servia de guia para que as embarcações não colidissem com as pedras e fossem destruídas. O sal, no primeiro momento, não permite que você apodreça. Mas diante da nossa jornada cristã, nós vamos ser luz para evitar que a gente entre em choque. Infelizmente, muitas igrejas estão perdendo seu brilho. Estão batendo em pedras e estão sendo destruídas, porque elas não salvam e nem reduzem. Precisamos haver um equilíbrio entre santidade e testemunho. Você não é santo para você, você é santo para Ele. Me faz lembrar de Jesus no Monte Tabor, você como o Monte da Transfiguração, onde Jesus sobe. Pedro, Tiago e João. Beijezinho. Beijezinho mais fechadinho. Jesus vai lá, seu facilitador. E nessa situação, a transfiguração brilha. E aí Pedro fala uma coisa que é supernatural, porque ele fala: façamos uma cabana e fiquemos aqui. Mas Jesus fala assim: Pedro, não entendeu nada, desce. Nós não podemos ser cristãos de contemplação, mas Deus nos chama para sermos cristãos de ação. Não é para ficar admirando. Eu sou de uma época que a gente falava, quando o pessoal ficava assim, nada contra, tá, gente? A gente falava que ficava lustrando estrela. Fica balançando para lá e para cá, mas não sai para lugar nenhum. Precisamos, meus irmãos, ser essa luz que brilha,
Assim como o sal, eu estou indo para a conclusão, ele trata da resistência interna ao pecado, o nosso caráter, o nosso jeito de ser. A luz trata do serviço, de guiar. Não só sal, mas também precisamos ser luz. O cristão não foge do mundo, porque o sal precisa tocar a carne. Nós não podemos viver dentro dos nossos mosteiros, mas precisamos sair e anunciar a Cristo. Precisamos salgar essa sociedade. Segunda coisa é que o cristão, nesse ato de salgar, ele não pode perder a sua identidade. Ele não pode misturar com o mundo. O sal precisa manter as suas propriedades. Ela precisa manter o seu sabor. Já a luz é aquele cristão que transforma o ambiente onde ele está, porque a luz muda a perspectiva de tudo. O senhor está morrendo de medo, acende a luz, ele, a árvore, às vezes, está ali balançando, né? A gente já fica assustado. Aí quando você joga a luz, é uma árvore. Medo que diga. Ele é todo medroso. Ele tem que sair acendendo a luz em qualquer lugar. Mas a luz, ela tem essa função, ela transforma o ambiente. O sal é a resistência contra a decomposição moral. Temos que ser sal. E temos que salgar essa sociedade. Ele arde, mas precisa. Uma sociedade que está enferma. Nós precisamos salgar, não para condenar, eu tenho falado muito isso, não para condenar, mas para evitar a sua ruína total. Ele é o antídoto. Vivemos num mundo, queridos irmãos, inclusive dentro da igreja, isso me deixa muito triste. Um mundo saturado de entretenimento vazio. Muito oba-oba, muitas luzes, muito pisca-pisca, muito solo de guitarra. Aí me lembro da música da Paula Toller, solos de guitarra não vão me conquistar. Tira essa pergunta, eu quero você sério, eu quero você como eu quero. Deus está me chamando, uma responsabilidade. Deus não nos chama para entretenimento, mas Ele nos chama para uma caminhada segura com Ele. A luz é a clareza no meio da confusão. Enquanto o sal trabalha esse caráter, a nossa estrutura, a luz serve para a nossa visibilidade. A luz não somente dissipa as trevas, mas ela aponta o caminho. É o exemplo do farol, da Aline Barros. O farol diz aonde eu tenho que ir, como eu vou chegar. O farol, no meio do mar, o pessoal que já fez cruzeiro, é aquilo que te orienta. No mundo com GPS confuso. Termino, meus irmãos, falando exatamente aquilo que Jesus nos fala. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que o mundo vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Está vendo aqui, gente? Não é sobre você, nunca foi sobre você. Não é sobre nós, é sobre Ele. Essa comemoração para mim foi maravilhosa, que gostei muito. Estou renovado. Vocês gostam de um cara esquisito, eu sou um cara esquisito. Não é só lá em Istambul tem muita gente esquisita, né? Aqui só tem eu. Eu sou um cara esquisito. E essa demonstração de carinho e amor não é para mim.
Mas eu quero que vocês, em nome de Jesus, ao olhar o pastor aqui de pé, vocês lembrem que há pouco tempo ele subiu para o centro cirúrgico com quase 0% de chance de sobreviver. Vocês olham para cá e a luz de Cristo é Ele, e é só Ele que merece todo o toda a glória, todo o poder. Porque Ele é, vou dar a dica agora para você, porque Ele é o nosso farol. Lá, gente. E cara, fica nisso. Hoje eu fiquei empolgado, hein? Depois eu vou para o spa, que não é Istambul. Mas queria que vocês ficassem de pé nesse momento. Vamos juntos falar que nós somos como esse farol. Somos sal, somos luz. Tem projeção? Então depois nós temos a ceia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. A palavra de Deus também fala que antes de cear, precisamos olhar para dentro de nós. Então, esse seja um momento de preparação para participar da ceia do Senhor. Pedir para Deus nos sondar e pedir perdão pelas nossas esquisitices. Participarmos da ceia do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me reconheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Sonda-me.
quer que nós sejamos um farol. Agora que nós já examinamos uns aos outros, Deus nos convida, como família de Cristo, em unidade do Espírito Santo de Deus, a participar dessa ceia. Quando trouxemos distribuído elementos, vamos cantar pão. memorial da ceia do Senhor. Alguém aqui que é batizado, está ativo numa igreja, que entende que não há transubstanciação, não há consubstanciação, o pão é pão, o vinho é vinho, mas nós fazemos isso em memória dele. Alguém aqui, dentro dessas características, que deixou de receber alguns elementos,
Levante a mão. Não? Então o Senhor Jesus, depois de cear, ele vai para a última bênção. Ele fala o seguinte: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também, perdão, gente, eu estou emocionado. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também nos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, deu e falou: fazer isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Todos juntos, comamos. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beber, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Todos juntos, bebamos. O pastor Sandro vai orar, agradecendo esse momento. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, ser uma manhã de festa, de celebração, e a ceia do Senhor, esse memorial, é também isso, uma celebração, porque hoje nós podemos celebrar a vitória sobre a morte. Hoje podemos celebrar a vitória sobre aquilo que nos condenava à morte eterna, a natureza pecaminosa, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar, porque o Senhor levou ali sobre nós todos os nossos pecados, levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores, nossas doenças, levou sobre si tudo aquilo que nos tira a paz. Ó Senhor, sobre ti levou tudo aquilo, foi uma obra completa, o corpo e o sangue derramado por nós. Ao terceiro dia ressuscitou e vive está. Nós celebramos aqui esse memorial, nós glorificamos o teu nome por esse momento, para lembrar, para exaltá-lo, pela obra completa feita por nós, Deus, naquele lugar. Assim oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, tenham todos um bom domingo, e lembrando, eu não entendo porquê, mas a noite também é a hora de adorar o Senhor. Vamos começar a semana bem, adorando o Senhor pela manhã, adorando o Senhor à noite. Então, estão todos convidados para logo mais às 18h30 estarmos celebrando a vitória em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a sua maravilhosa graça e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus os abençoe. Vamos adorar o Senhor. Ainda bem que você viu.